Relações ecológicas. As diferentes interações entre os seres vivos são chamadas de relações ecológicas e podem ser harmônicas ou desarmônicas. Vamos conhecer um pouco sobre as relações harmônicas. Elas são sociedade. Nessa relação, os indivíduos interagem entre si. Comensalismo. Nessa relação, um indivíduo é beneficiado, enquanto o outro não é beneficiado e nem prejudicado. Protocooperação. Nesse tipo de relação, ambos os indivíduos se beneficiam. Mutualismo. Nesse tipo de relação, a associação entre os seres envolvidos é obrigatória. Inquilinismo. Nessa relação, um indivíduo é beneficiado, enquanto o outro não é beneficiado e nem prejudicado. Você vai perceber que o inquilinismo é quase a mesma coisa que o comensalismo e é até considerado a mesma coisa por alguns cientistas. A diferença é que as relações de comensalismo se referem a quando há uma busca por comida, e as relações de inquilinismo podem ser uma busca por qualquer coisa, alimento, abrigo, proteção e etc. Vamos conhecer um pouco mais sobre as relações harmônicas. As abelhas são exemplos de insetos que vivem em sociedade. Há também outros exemplos, como formigas, vespas e cupins, que também formam sociedades. A rêmora e o tubarão são exemplos de comensalismo. As rêmoras se fixam no tubarão e, dessa forma, não gastam energia para se locomover, ao mesmo tempo que se alimentam das sobras dos tubarões. São exemplos de protocooperação o caranguejo e a anêmona do mar. A anêmona protege o caranguejo contra os predadores e ela utiliza o caranguejo como meio de transporte. Os líquens, que são organismos que resultam da associação entre algumas espécies de fungos e algas, absorvem umidade e sais minerais que também são utilizados pelas algas. As algas, quando realizam fotossíntese, produzem nutrientes que também são utilizados pelos fungos. Eles são exemplo de mutualismo. São exemplo de inquilinismo as orquídeas e bromélias. Elas utilizam as árvores como suporte, encontrando melhores condições de luminosidade. Agora, nós iremos conhecer um pouco sobre as relações desarmônicas, que são predatismo, competição e parasitismo. Na relação de predatismo, um indivíduo captura o outro para se alimentar. O indivíduo que captura é chamado de predador, e o que é capturado é chamado de presa, como no exemplo. A águia, que é um predador, utiliza suas fortes garras para capturar o peixe, que é a presa. A relação de competição é uma relação em que pelo menos um dos organismos é prejudicado, como no exemplo dos leões, os machos competem pelas fêmeas. Na relação de parasitismo, um ser vivo se alimenta do outro, sem necessariamente causar a sua morte. Nessa relação, o indivíduo que se alimenta é chamado de parasita, e o que serve de alimento é o hospedeiro, como no exemplo dos carrapatos. Esses parasitas vivem sobre a pele dos hospedeiros ou presos a ela, alimentando-se de sangue.